mas foi um presidente fundamental naquele momento para o país. E eu diria que o que veio depois, e foi muito positivo o que veio depois, tá certo? Tem raízes no governo Itamar, inclusive contra as coisas que ele acreditava. Tá certo? Eu me lembro da negociação, assim, absolutamente tensa, da negociação da medida provisória do real. Tá certo? E ele manda o Alexandre, que eu me esqueço do sobrenome dele, que era o ministro da Justiça, para saber se tinha congelamento de remédio. Estamos na mesa, eu, Clóvis, Fernando Henrique, Baixa, todo esse time, né, que eu fazia parte, né, porque era secretário executivo, para você ter uma ideia, lendo ponto a ponto, tá certo, aquilo. Quando acabou e não tinha o congelamento, aí eu disse, agora vai suspender tudo. O Fernando Henrique convida o Alexandre, né, para o gabinete dele e, como grande encantador de serpentes que é, consegue superar aquilo. Mas foi extremamente tenso aquela noite em que era a edição da medida provisória que cria efetivamente o real. Então, Itamar, no seu jeito, vamos lá, de certa medida provinciano, ele teve a capacidade de ultrapassar ele próprio. Tá certo? Ele teve essa capacidade. Se depois ele teve algumas coisas que, enfim, que ele achava que poderia voltar. Quando voltou ao governo de Minas é que sim, foi uma coisa. Sim. Mas você está dizendo, e isso aqui não é em demérito do presidente Itamar, que eu estou falando, mas a gente precisa entender um pouco os homens públicos. Claro. Né? Você está me dizendo que o Itamar não tinha exatamente noção da sua condição de presidente, da visão do plano real, e do que era o plano real e das suas consequências e da importância que tinha aquilo. Vou fazer um paralelo. O plano real criava... André Lara, você precisa vir aqui. Né? Aliás, não veio por minha culpa. Eu fiquei doente. Continua o convite. O país passou a operar com 2 moedas. Antes a UV, quer dizer, a UV, não deixa de ser uma quase moeda. Mas uma referência uma monetária e uma moeda. E eu lembro que eu estava indo ao cinema, né? Mas estava lá e fui pagar um café, um lanche. Aí a pessoa perguntou se vai pagar em URV ou em... Cruzeiro, isso aqui. Eu falei, caramba, isso está pegando. Porque quando você falou das 2 moedas, eu disse, não vai pegar, vai ser uma confusão dos diabos. E é verdade. Isso não vai dar certo. Né? Uhum. Você está me dizendo que o Itamar não tinha exatamente noção do que era a coisa? Eu vou fazer um paralelo. Mário Covas também resistiu ao real. Está lembrado? Estou lembrado. Porque tanto Mário quanto o presidente Itamar, eles estavam relacionados a uma certa, eu vou chamar genericamente, uma visão que defluía do getulismo, do nacional-desenvolvimentismo, do papel do Estado. E o Fernando Henrique queria fazer o quê? A atualização, né, do Estado brasileiro vis-à-vis a globalização, que já estava aí, né, e a necessidade de rearticular o Brasil nos grandes clusters, né, nas grandes correntes de valor que estavam explodindo, que estava tudo isso aí começando. Né? Então você teria que romper, de certa forma, com aquele padrão, vamos dizer assim, autárquico que vem do getulismo. Né? Então o Itamar, assim como o Mário, eles eram homens dessa época e dessa visão. Mas é Mário que faz a privatização, tá certo? Da energia de São Paulo com Davi Zilberstein, e é ele que faz, sobretudo, o quê? O grande saneamento desse estado de São Paulo é Mário. Do mesmo jeito. Como candidato à presidência, falou em choque do capitalismo, lembra disso? Exatamente. Aí o que é que acontece? Eu acho que o Itamar, tá certo? Eu não posso dizer se ele tinha ou não tinha toda a noção. Mas que, de fato, aquelas decisões... Por que ele manda o seu ministro da Justiça lá dentro? Porque ele queria o quê? Algo como um plano cruzado. Ele queria refazer, de certa forma, aquilo. Ele queria voltar a ter o congelamento, tá certo? Que foi o suicídio, digamos assim, que acontece com Sarney e o seu governo. Porque ele não rompe com aquilo, continua, ganha as eleições... É uma relação de poder entre a política e a moeda, né? Como se a moeda pudesse se submeter às ordens do presidente. Claro, e porque você tinha... E a lógica do mercado mostrou que isso não era possível. Claro, e porque você tinha o quê? Sob o ponto de vista fiscal, sangrando, tá certo? Enormemente, né? Inclusive sob o aspecto de ter feito o acordo fechado, né, com a questão salarial, ou seja, trabalhista pelo pico, como foi feito. Né? Então o poder de compra explodiu, evidentemente que o consumo explode, não há como corresponder, e aí você tem a Polícia Federal caçando boi no pasto. Estão lembrados?
Fechando o supermercado. Fechando os supermercados e outras coisas tais, tá certo? Bom, era um pouco isso que eu acho que então, eu acho que eu gostaria de lembrar o presidente Itamar como alguém que, de certa forma, foi capaz de transcender isso, tá certo? Mesmo que não visse tanto claro o que tinha à frente, né? Mas ele tinha um Fernando Henrique, né? E ele tinha uma confiança, né? E eu diria que ele conseguiu, apesar disso, passar, né? Agora, olhando para o presidente Fernando Henrique, vou ser claro, eu amo o Fernando Henrique, tá certo? Amamos. E digo isso, eu nunca deixei, olha, depois quando saio do governo e tal, eu sempre procuro visitá-lo. E às vezes ficamos nós, se me permite, aí é presunção mesmo, ficar 2, 3 horas conversando com aquele gigante da cultura, tá certo? Com aquele enorme político, aquele estadista que está lá, né? E eu jamais deixei tratá-lo de senhor e presidente, na intimidade mesmo que esteja com ele. Por quê? Porque é o reconhecimento da institucionalidade do que ele representa. A gente não pode perder isso de vista, né? Mas mesmo assim, é por isso que eu digo e trago aqui... Embora ele estimule o Fernando, né? Ele estimule o Fernando. Estimule o Fernando. Mas a gente não se sente à vontade. Não, a gente não se sente à vontade, tá certo? Porque é realmente um dos homens mais, eu diria assim, que expressam o nosso desejo de um estadista, de um homem público, tá certo? De um homem versado na cultura, enfim, de um homem, vamos lá, renascentista, se você quiser. A gente tem a impressão, às vezes, a gente tem a impressão, às vezes, de que nem aconteceu, né? Seria impossível. Eu vou chegar lá, porque os três têm uma característica comum. Tá. E no meu modesto modo de ver. O presidente Itamar... O presidente Temer, afinal. Perdão. Mas desculpa, um pouco mais do Fernando Henrique. Faltou. Faltou um pouco. É tão próximo que é difícil. Faltou um pouco. Porque assim, eu tenho outras experiências com outras pessoas que o Fernando Henrique, que fazia política como ninguém, assim, a pessoa ia falar com ele com alguns pleitos meio impossíveis. Sei. Ele, sim... Aí o que tá? Mas depois ele fala com os homens de confiança e diz, olha, não dá. A enorme habilidade não é assim. Que ele tinha política, se você chegasse a ele, tá certo? E colocasse os pleitos, as questões geralmente dilemáticas e muito difíceis, tá certo? Você saía de lá com a impressão que ele tinha concordado com você. E ele não tinha. Ele tinha um juízo próprio. É isso que eu acho espetacular. E ele era cercado de homens, tá certo? Realmente fortes, né? Homens, eu diria, duros, né? Embora eu tenha imensa amizade e reconheça a enorme contribuição de um Clóvis, de um Pedro Paredes. Clóvis Carvalho, meu amigo, beijo para Clóvis Carvalho, querido, tô morrendo de saudade de você. É verdade. Figura, assim, extraordinária, fascinante, que grande, que enorme. Aliás, que equipe, né? Também que você tinha, que equipe extraordinária. Mas ele tinha esse dom. E eu acho que o presidente, ele, de fato, ele diz que a presidência é destino, tá certo? Mas eu acho que ele se colocou, tá certo, nessa perspectiva, com toda a trajetória, com a biografia dele. Era um homem do mundo, tá certo? Era um homem que tinha exercitado brilhantemente a academia, era um homem que tem uma biografia das maiores contribuições que nós temos na sociologia e política. Absolutamente formidável. E de um humor, que é uma coisa que pouca gente sabe. Que é outra, com uma leveza. Leveza. Tá certo? Você senta com o presidente Fernando Henrique, presidente e ex-presidente, ele está aqui igual com você, tá certo? Ele não tem aquela pegada do caudilho, ele não tem o autoritário. O autoritário não gosta de rir. E não gosta, sobretudo, de rir dele. Isso. O Fernando Henrique tem essa capacidade, tá certo? Quer dizer... E mais de uma vez até gerou confusãozinha na imprensa, porque o negócio, o senso de ironia, né? Sim, e que era perigoso. E algumas reações que havia contra ele já eram um indício de que algo ruim podia acontecer em breve. Porque, assim, ele fazia ironia, auto-ironia, e muitas vezes... As pessoas ficavam absolutamente surpresas. Mas, enfim, eu diria em síntese que o Fernando Henrique... Se tem uma frase que eu reconheço do Ciro Gomes, que eu concordo, é o seguinte: o Fernando Henrique na presidência era um luxo.
Era realmente um luxo, né? Era aquilo que, de certa forma, a gente gostaria de ver espelhado. Um Brasil culto, um Brasil educado, um Brasil republicano, um Brasil democrático. Ô, calma, mas eu retirei isso, depois eu bati muito, Fernando Henrique. Aliás, você bate em todos. Não, eu tô imitando o Ciro Gomes, depois bateu. Sim. Ok. Mas o Fernando Henrique tinha isso. Não, tá ok, recebia todo mundo e depois... Porque nós temos também em comum, cujo nome não vamos dizer, que fazia o seguinte, né? Quando ouvia uma ideia estúpida. Dizia assim, mas isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi, falando isso para políticos, né? E outra coisa... ficava muito nervosa. E outra coisa que é preciso aqui resgatar. Acho que eu sei quem é. Outra coisa, viu, Valfredo? Que é o que quero resgatar. O governo dele todo, é um governo que em cada decisão, tá certo? Polêmico ou não, ele visava a melhoria das condições do povo brasileiro. Da sua educação, da sua saúde, da sua cultura. É um governo inteiro, decisão por decisão que você olha. Pode voltar, tá certo? Quer dizer, é evidente que a oposição cabe tentar demonstrar, e muitas vezes conseguiu fazer o contrário. Mas mesmo as decisões, por exemplo, que ele tomou de banco, de fazer o plano real, do ajuste que teve que fazer em termos fiscais, tá certo? Das medidas que tomou em termos de educação, do que construiu com o Serra, por exemplo, na saúde, é bom lembrar tudo isso. Quer dizer, tem um capital, tá certo, extraordinário. Além de que o Fernando Henrique na presidência é a imagem que eu acho que, não digo todo, mas que um certo Brasil gostaria de ter de si próprio. Gostaria de si próprio. Civilizado, respeitado no mundo inteiro, tá certo? E evidentemente, com uma visão... E por mais que certa esquerda tenha criticado, a verdade é que as grandes escolhas do governo dele foram escolhas progressistas e que fizeram o Brasil... Não tem a dúvida.